bom estarmos juntos nesta manhã. É bom também lembrarmos em oração este tempo à tarde, particularmente que pessoas que nos possam visitar, vai ser certamente um tempo abençoado. Não sei quantos de vocês fizeram votos neste início de ano. Às vezes fazemos aqueles votos assim, às vezes tem um pouco de ingênuo, ou talvez de sério, mas aqueles tipos de votos assim, que eu tenho muita saúde, não é? Como se nós pudéssemos também governar a nossa saúde. Ou seja, às vezes nós confundimos a coisa, dizemos, queres a paz no mundo? Bem, talvez nós possamos ter paz com alguém. Isso é mais importante do que termos paz no mundo, que não podemos controlar. Ou às vezes quando falamos que eu tenho muita saúde, podemos talvez controlar algumas coisas para a nossa própria saúde, mas há coisas que nós não controlamos. Então, muitos dos votos que eu ouço por aí têm muito do utópico, porque verdadeiramente nós não governamos aquilo que nós estamos a votar, não é? Mas, se calhar, podemos pensar aquilo que eu posso fazer para que aquilo que eu desejo possa acontecer. Não é? Então é muito diferente. Eu acho que precisamos mais de assumir responsabilidade para a nossa vida do que pensar que podemos governar o mundo, não é? Já perceberam isso, não é? Se querem governarmos a nossa própria vida, como é que vamos governar o mundo? Mas eu acho que, pensando nisto, eu estava a pensar qual seria a palavra que Deus queria que eu trouxesse nesta manhã. E não sei se algum de vocês, esta passagem que hoje vamos ler, é daquelas passagens que nós registramos muitas vezes, e ouvimos muitas vezes pessoas pregarem. Pelos meus registros, nas minhas pregações, eu preguei há 10 anos atrás. Porque eu faço o registro daquilo que eu prego. Mas, de qualquer das maneiras, certamente já ouviram por outras pessoas aqui na igreja, ainda bem. O mal não é nós conhecermos. A realidade da palavra torna-se viva quando ela se torna vida para nós. E por isso, ouvi-la uma vez ou duas vezes é sempre bom. É um pouco como quando nós estudamos, não é? Quando nós retemos a informação que precisamos ouvir muitas vezes. Eu espero que de alguma forma esta palavra tenha ressonância em teu coração nesta manhã. Livro de Josué, capítulo 1. É o que vamos ler nesta manhã. Quem já ouviu pregar sobre Josué, capítulo 1? Quem não ouviu pregar, talvez seja mais difícil, não é? Josué capítulo 1 é um capítulo chave, porque é um capítulo de mudança na história do povo de Israel. E é muito interessante isto. Diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Meu servo, Moisés está morto, prepara-te agora. Atravessa este Jordão. Deve estar a funcionar. Obrigado. Atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou a dar aos israelitas. E como disse a Moisés, eu já vos dei todo o lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até ao Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao grande mar, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque vestido com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, e assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas assim cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei eu? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, não te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo para onde quer que andares. Havia uma sombra aterradora para Josué, que é vir depois de um grande líder. Quando nós vimos depois de alguém que fez um mau serviço, é mais fácil, é mais provável que consigamos fazer melhor serviço. Mas quando vimos depois de alguém que deixou uma marca realmente na história, torna-se mais difícil a coisa. E Josué tinha governado durante 40 anos o povo de Israel, feito um trabalho notório. E claro, Josué estava aqui como o seu sucessor a ser levantado.
E claro, eles tinha este grande desafio de que ele haveria de entrar naquela terra e tomar posse daquilo que Deus já tinha prometido ao povo de Israel. No meio daquela tempestade, há algumas verdades que eu acho que são para ti e para mim, que nós queremos, que nós podemos agarrar. E que nós podemos saber que isto depende da tua e da minha atitude perante isto. Não é? E a primeira coisa que eu quero vos encorajar a ver é que no versículo 5, que diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como estive com Moisés, assim eu estarei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esta ideia da presença de Deus é algo muito significativo, porque é o que faz toda a diferença e fez toda a diferença na história do povo de Israel, na história deste homem e na história da nossa vida também, na tua e na minha vida. A presença de Deus seria a chave para que eles pudessem conquistar o que Deus tinha para eles. E quando lemos isto, é interessante vermos algumas referências, não é? Quando Deus fala com Moisés, diz: o Senhor ia adiante deles. E mais à frente, em Êxodo 33, Moisés fala com eles e diz assim, Deus falando com ele, diz: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. E então lhe disse Moisés: se tu mesmo não fores connosco, não nos faças subir a este lugar. Moisés sabia que a presença de Deus era a chave da mudança. A promessa que foi dada a Jacó é interessante: não o deixarei enquanto eu não fizer o que lhe prometi. Era Jacó a falar com Deus, com o anjo de Deus. No livro de Isaías lemos: quando atravessares as águas eu estarei contigo. Muitas promessas. Uma das razões pelas quais se calhar podes encarar 2026 com esperança é porque Deus vai estar connosco. Não é porque as coisas vão ficar melhores. Está bem? Não é porque vamos ter mais saúde, se calhar. Não é porque vamos ter mais dinheiro do que contas, se calhar. Mas a chave da diferença, eu acredito, continua sendo a presença de Deus. Isso é muito significativo. Quando Deus falou, e é interessante este versículo, eu estava a ler, por acaso estava a ler, e utilizar algumas novas ferramentas que me ajudaram imenso, não é? E que me encorajou muito. Há aqui uma cadeia muito interessante da ideia da presença de Deus. Em Deuteronômio capítulo 31, há uma promessa ao povo de Israel e a Josué que Deus estaria com eles. Aqui em Josué capítulo 13, aqui em Josué capítulo 1, diz aqui que Deus estaria com Josué. Mas é interessante, não é? Que lá no livro de Hebreus fala-nos assim, que Deus também estaria com eles. Mas pensando no versículo 5, reparem bem o que diz aí. Ele diz assim, o versículo 5, a parte final: não te deixarei nem te desampararei. A ideia no original, não deixar, é a ideia de não soltar. Isto faz-me lembrar a minha mãe, quando eu ia para o Porto com ela. Ela não soltava a minha mão. E ela andava muito depressa naquela altura. Mas eu acho interessante esta ideia, porque a primeira imagem diz: não te deixarei, a ideia de Deus não soltar a nossa mão. Ou seja, Deus não solta a nossa mão. Deus não nos abandona. Há aqui uma presença ativa de Deus. E a segunda palavra que aparece ali é: não te deixarei nem te desampararei. A ideia de desamparar é a ideia de abandono. Há aqui como que um reforço, ou seja, eu não te vou largar a tua mão, nem te vou deixar para trás. Talvez seja uma pintura que nós podemos guardar na nossa mente de um Deus que segura a nossa mão neste ano e que ainda... E eu lembro que às vezes eu tinha que correr com a minha mãe. Não é? Ela andava muito depressa, eu tinha que quase correr com ela. Porque ela realmente era tão diferente, foi na parte final da vida dela, em que nós íamos caminhar ali para a praia e ela andava muito mais devagar do que eu tinha de ter paciência para caminhar com ela. Deus nunca envelhece.
Ele nunca perde energia. Ele sempre vai à nossa frente, sempre segura a nossa mão. Este primeiro conceito da presença de Deus é o que nos pode fazer olhar para a frente com esperança. Jesus disse: não vos deixarei órfãos. E lá no livro de Hebreus, capítulo 13, que está aí, diz: não te deixarei, nem te desampararei. Há como que uma memória e um reforço desta promessa da presença de Deus, não só para os líderes, mas para toda a igreja. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, uma chave, eu acho, para nós termos um ano próspero, neste que estamos a viver, é cultivarmos a presença de Deus. É cultivarmos o facto de que Deus está presente conosco. Ele não nos solta, nem nos deixa para trás. E eu penso que isto, se calhar, tens que guardar uma imagem, não é? Eu guardo a imagem da minha mãe, que caminhava comigo e que eu tinha que correr atrás dela. Então, esta é a primeira grande lição que Josué tinha diante do grande desafio que ele tinha à sua frente. Esta primeira chamada para ele acreditar de que Deus estaria presente com ele, tal como esteve presente com Moisés. E por isso, a partir do versículo 6, há duas palavras que se repetem várias vezes, que é seja forte. Ser forte e corajoso. Porquê que se repete? Porquê que nós dizemos 3 vezes a mesma coisa? É para não esquecer disso. É para não esquecermos, não é? É porque é importante. Não é? Quando nós educamos crianças, não é? Repetimos várias vezes, isto quer dizer que é a mesma série que nós estamos a falar. E eu acho que quando Deus fala isto, é muito interessante estas palavras que diz assim, não é? A primeira diz assim: esforça-te ou ser forte. A ideia fortalece-te. E tem muito a ver com uma atitude interior. Uma atitude que vai dentro de nós. Nós temos uma força interior. Uma firmeza, uma resistência. E depois diz ser corajoso. Há uma ideia de uma determinação e de uma ousadia. Coragem. Ou seja, é algo que começa dentro de nós, mas é algo que se mantém firme diante das dificuldades. Não é? E eu acho também, diante das dificuldades que Josué estava a antever, Deus estava a falar com ele: ser forte e corajoso. Mas ele não fica aqui. Diz ser forte e corajoso. Ele depois repete isto. O versículo 7 diz: esforça-te e ser corajoso. E depois, no versículo 9, ele diz: esforça-te e ser corajoso. Não é? Então, Josué é claramente chamado para viver esta vida de uma atitude, uma determinação, mas que não nascia nele, na verdade. Não nascia nele, porque reparem o versículo 6, diz: porque farás este povo herdar o quê? A terra que eu jurei dar aos teus pais. Ou seja, na verdade, aquilo não era algo que ele tinha que conquistar, digamos assim, mas era algo que ele tinha que tomar posse de algo que era dele. Mas havia uma determinação nele. Jesus falou: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E em Hebreus, um dos versículos que eu mais gosto nas Escrituras, diz: olhando firmemente para Jesus, corramos a carreira que nos está proposta. Achei interessante um devocional que eu estava a ler que diz assim: quando Deus convoca o povo, quando Moisés convoca o povo a não ter medo, a ser corajoso, ou quando Deus fala aqui, essas instruções não são para uma classe de guerreiros ou para líderes. Deus chama todo o povo a ter uma vida sem medo. Não baseado num caráter forte que ele próprio tenha, mas baseado nas promessas de Deus. Há uma história interessante de um grande missionário na África do Sul chamado Robert Moffat. E ele conta uma dada altura em que ele estava diante de uma tribo
no qual pessoas procuraram os matar. E com aquelas lanças, aqueles guerreiros nativos estavam a querer matá-los, a eles e à sua esposa. E Mofate, olhando para eles de uma forma calma, lhes disse assim: não temos medo das vossas ameaças. Viemos vos abençoar. Pretendemos ficar aqui. Se quiserem, porém, ficar livres de nós, façam o que quiserem. Mas quando estivermos mortos, virão outros depois de nós. E quando esses homens viram esta determinação, e eles desistiram. E Mofate tem sido um grande exemplo para muita gente. É interessante o que Nelson Mandela diz: eu aprendi que a coragem nem é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que conquista acima do medo. E às vezes nós tendemos a ter uma espiritualidade um bocadinho, eu digo, doentia, porque não queremos assumir aquilo que nós temos mesmo. E eu acho que assumirmos o nosso medo é o princípio de sermos pessoas vitoriosas. E Josué certamente estaria com medo. E por isso Deus repete a ele a mesma ideia: esforça-te e ser corajoso. Ou seja, cria dentro de ti uma resiliência, uma determinação diante dos desafios. E achei interessante este pensamento. Coragem vem não porque nós somos fortes, mas porque Deus é forte. Com Deus forte, coragem está sempre disponível. E coragem é para cada um de nós. Não é para os heróis da fé. Quando nós temos pessoas num certo pedestal e nos distanciamos do que Deus tem para nós, para todos nós, como pessoas, como filhos de Deus, como herdeiros de uma promessa e da presença do Espírito Santo em nossa vida para nos dar poder, para sermos suas testemunhas. Então esta é a grande chamada, uma chamada para nós termos uma atitude de coragem e de determinação diante dos desafios. Depois do versículo 6, ele revela uma coisa muito interessante, que é a ideia de nós guardarmos as promessas de Deus para nós. Diz assim: farás este povo herdar a terra. Nós só herdamos uma coisa que nos foi dada, certo? Então aqui é uma promessa claramente de Deus. Tu irás conduzir este povo à posse da terra que eu prometi aos seus antepassados. Deus havia prometido, isso era uma garantia já, porque o juramento divino é irrevogável. O que significa, quando Deus diz algo, ele não vai mudar. Então Deus tinha prometido que iria. Mas aqui, ainda que haja esta promessa, também há uma ordem, que a ordem é de nós termos uma atitude proativa. A força exigida de Josué não era autónoma, mas fundamentada no juramento de Deus. Sendo assim, herdar não era uma mera conquista militar, mas era um dom, era uma dádiva de Deus. Eu acho que isto é muito importante. Nós temos que lembrar muitas vezes as promessas de Deus para nós. Há vários números acerca disto. Há pessoas que... Há vários números e alguns comentaristas falam em 8.000 promessas que tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Há uma tradução da Bíblia, de João Ferreira de Almeida, que diz a Bíblia das Promessas. E tem sublinhado 1.100 promessas divididas em 7 tópicos. Bem, seja como for, há muitas promessas para ti e para mim. Coisas que nós nos podemos agarrar e acreditar. E é interessante que Lutero disse assim: a fé é uma firme confiança nas promessas de Deus, que por elas eu morreria 1000 vezes. Ou seja, este homem, chamado Lutero, que Deus usou de uma forma tão incrível, não é? Acreditava claramente que valia a pena morrer por elas. Porquê? Porque Deus nunca iria deixar de as cumprir. Há uma segurança na palavra de Deus. E se calhar, nesta manhã, poderíamos pensar: qual é a promessa que faz sentido para ti nesta manhã? O Deus que cuida dos pássaros e das plantas muito mais cuidará de ti. Portanto, não precisas de viver ansioso. Mateus capítulo 5. Salmo 51. Limpa-me do meu pecado e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Um Deus que promete
que limpa e que cura e que perdoa aqueles que se voltam para Ele. Clama a mim e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas magníficas que tu não conheces. Um Deus que ouve as nossas orações. Esta é a promessa de Deus. Tiago capítulo 2. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A promessa de que Deus vai recompensar aqueles que permanecem fiéis nos tempos difíceis. Estás a passar um tempo difícil? A promessa é para ti, para mim. Provérbios capítulo 10. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Só algumas que eu aqui. Não sou 1100, também. Mas quando tu lês a palavra de Deus, tu podes agarrar naquilo e dizer assim, não, esta promessa é minha já. E é interessante também reparar que as promessas normalmente têm condições. O que significa a segunda parte do versículo normalmente é o que tu precisas de fazer. Por exemplo, quando fala Mateus capítulo 5, fala que nós não vivemos ansiosos, fala que Deus cuida das plantas e também irá cuidar de nós, por isso não podemos viver ansiosos. Então, a chamada é para tu e eu não temos a viver a ansiedade, porque Deus vai cuidar de nós. E eu não sei nesta manhã qual é o teu desafio, quais são os teus desafios, quais são as tuas lutas, mas eu sei que as promessas de Deus são para ti também. Amém. Se tu és filho de Deus, elas são para ti. Filho ou filha de Deus, elas são para ti. E elas não são algo que tu tens que conquistar. Elas são uma dádiva de Deus que tu tens que tomar posse. Eu de vez em quando fico a sonhar com aquelas ideias, aquelas famílias que deixam fortunas a desconhecidos. Ou aqueles tios que tu não conheceste, que morreu e lembrou-se que tu existias, não é? E de repente aparece na tua conta uma mensagem das finanças: tem que pagar o IMI de um prédio que é seu. E tu nem sabias que o tinhas, não é? Isso era bom, não é? Quem gostava de pagar IMIs assim? Eu gostava. Ou seja, são promessas, e isso é que vem a ti porquê? Porque é teu. Tu não fizeste nada para o ter. Certo? Mas tu nem sabias que tinhas aquilo. Mas de repente apareceu na tua conta. Ora, Deus também deixa-nos aqui uma conta bancária recheada, não é? De promessas, não é? E o que é que tens de fazer? Pagar o IMI, pois. Quem tomar posse delas. Eu acho que é algo tão interessante, porque quando tu lês a palavra de Deus assim, e quando tu lês crendo que aquilo é para ti, verdadeiramente, então faz toda a diferença. O que nós percebemos aqui, e é muito interessante, também há uma coisa que é muito repetida nestes versículos, é a lei de Deus. É a palavra de Deus. A importância de tu ouvires, guardares e obedeceres. Não é? E isto é fundamental para que tu tenhas vitória. E por isso é interessante, não é? Esta frase de Lutero: fé é uma firme confiança nas promessas de Deus, que por elas eu morria 1000 vezes. E há um comentário de um comentarista bíblico chamado Rudolf Karl Bultmann, que ele tem uma frase muito interessante. Deixem ver se eu consigo ver o princípio, se eu apanho aqui a última página. Diz ele assim, isto é muito interessante esta frase: a fé é a renúncia por parte do ser humano à sua própria segurança e a disposição de encontrá-la unicamente no além invisível em Deus. Isto significa que a fé é uma segurança ali onde nenhuma segurança pode ser vista. E como disse Lutero, a disposição de entrar confiadamente nas trevas do futuro. Achei muito interessante essa frase. A disposição de entrar confiadamente nas trevas do futuro. Porquê? Quando eu era jovem, e se calhar muitos de nós, que já somos um pouco antigos, quando íamos para os acampamentos, havia uma frase que era muitas vezes dita, que a fé era um salto no desconhecido.
nada mais errado do que isto. Porque a fé é um salto no conhecido que é Deus. O desconhecido para nós, mas a segurança de que Deus já preparou aquilo. Mas eu acho que Josué tinha que ter esta atitude. Não é? Esta atitude de acreditar que as promessas de Deus iriam ser para ele. Eu lembro muito bem de muitas vezes nós oramos por algo de Deus e nós não o vemos acontecer. Mas o que faz toda a diferença é tu creres e descansares em Deus, que Deus vai cumprir aquilo. Por isso a última parte, do versículo 7 e 8, há aqui uma clara chamada obediência. Obedece a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para seres bem-sucedido. Não afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite. Há aqui claramente uma sequência que eu acredito que é nós falarmos a palavra, meditarmos na palavra e obedecermos totalmente à palavra. É isto que faz toda a diferença. Porquê? Porque eu penso que uma das grandes dificuldades hoje no século XXI, com a tecnologia toda que nós temos acesso a 1001 recursos. Não é? Eu lembro-me, eu gastei fortunas, eu e a minha esposa gastámos fortunas quando acabámos a escola bíblica, em comentários da Bíblia. E coisas que hoje tu tens num clique. Tu tens tantos recursos, eu tenho tantos recursos, que a questão não é tanto se nós sabemos ou não, não é? Nós temos os aplicativos, não é? Temos várias coisas que nos ajudam. Agora até há cursos para nós decorarmos a Bíblia. Não sei se algum de vocês já se deu uma aventura dessas. Eu estive quase tentado a fazer uma coisa dessas, mas depois aquilo que é gratuito normalmente no final é o pagamento. Mas pode ser outra história. Mas eu decidi não entrar aí. Mas percebo que há tantos recursos que nós podemos saber tanto da Bíblia, decorar tantas coisas, mas ao mesmo tempo esquecemos o fundamental dela, que é, ela existe só para mudar a nossa vida. O Dwight Moody diz, a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. E eu acho que isto aqui é um paradigma que todos nós precisamos de entrar. Claro que precisamos de conhecer a Bíblia, senão também não vamos mudar a nossa vida, mas precisamos que o objetivo final dela não é criar teólogos, porque um dos melhores teólogos será o diabo, que conhecerá melhor Deus do que se calhar tu e eu conhecemos. E acho que este é um paradigma que nós precisamos de abraçar para nós próprios, que é o que eu conheço da palavra tem que ser útil para a minha vida pessoal, para eu mudar a minha vida. É isto que faz toda a diferença. Encontramos muita gente que sabe muito acerca de Deus, mas vive tão pouco o que Deus tem para eles. E claro, percebemos aqui que algo que acontece aqui é este caminhar com Deus que nos traz uma mudança a nós. Então, eu quero uma história num primeiro contacto com uma tribo primitiva, um explorador levou um espelho. Entre pequenos presentes levou um espelho, não é? E claro, era uma novidade para toda a gente. E a rainha daquela tribo pegou no espelho, olhou para ela, ou melhor, olhou para o espelho e disse assim: você é um insolente e um mentiroso, e eu não posso ser esta mulher tão feia. Saia imediatamente do meu território. Claro, ela quebrou o espelho pensando que ela ficaria mais bela. Mas tantas vezes, não é? Quando nós olhamos para a Escritura e para os desafios que ela traz para nós, não é? A semana passada falamos acerca de sermos barro nas mãos do oleiro e deixamos moldar por ele. Esta foi uma palavra que Deus trouxe muito durante a semana para a minha vida pessoal. Nós precisamos de verdadeiramente acreditar nisto, não é? Deixar que esta palavra mude a nossa vida. Então,
quando olhamos para esta passagem, não é? Esta passagem de Josué capítulo 1, claramente três grandes pensamentos abaixo. A forma como nós encaramos a presença de Deus em nossa vida, as promessas de Deus e a palavra de Deus vai fazer toda a diferença neste ano que nós estamos tendo. Há coisas que tu e eu não podemos mudar, mas nós podemos, naquilo que nos é permitido, mudar a nossa vida. Mudar a nossa vida, vamos mudar a vida à nossa volta. Não é? Alguns de nós gostariam, se calhar, de ter algum poder, ou gostaria, pelo menos, de algum, para tentar silenciar algumas pessoas que estão no mundo, não é? Não digo matá-las, não é? Só silenciá-las. Mas nós não temos esse poder, certo? Alguns pensam que sim, mas se calhar nós temos o poder para resolver algumas coisas que nós somos responsáveis. Então eu acho que quando pensamos na promessa de Deus, no poder de Deus e na presença de Deus, eu acho que podemos ter a certeza que Ele nos vai conduzir a esta vitória. Versículo 9, quero voltar assim: esforça-te e ser corajoso. Não te ordenei isto? Esforça-te e ser corajoso. Não tenhas medo nem te assustes. O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Deus está contigo. Uma presença ativa de Deus. Não é uma observação distante. Deus está contigo. E a palavra de Deus é o Yahweh. É o nome do Deus da aliança, do Deus todo-poderoso e fiel. E diz: por onde quer ou em tudo por onde andares. Abrange toda a tua vida. Em todo lugar. Esse é o Deus que está connosco no ano 2026. E o grande desafio não é Deus. O grande desafio somos nós, eu e tu. Avançarmos em fé para vivermos na presença de Deus, conscientes da presença de Deus, temos uma atitude decisiva e de coragem, determinação, ser forte e corajoso, guardarmos as promessas que Deus tem para nós e crermos nelas, porque Deus vai cumprir em nossa vida. E por isso, não deixarmos que o medo nos impeça de dar um passo em frente. Mas queremos que o Senhor está conosco. Conta-se a história de uma ilustração de um homem que estava a cair, estava numa montanha e a noite veio e entretanto ele deixou de ter grande visão. Ele começou a cair e ficou preso, pendurado por algo, não me lembro bem agora o que foi. Foi uma corda, não é? Era um alpinista. E naquela corda lá, ele ouviu uma voz que dizia: corta a corda. Disse que no dia seguinte, ou passado um tempo, quando o descobriram, ele estava morto, gelado, a poucos centímetros do chão. Eu acho que eu sei que o grande desafio para todos nós, irmãos, não é nós não conhecermos a Deus, mas ao mesmo tempo é nós não conhecermos a Deus. Porque o conhecimento de Deus vem por uma relação com Ele, um andar com Deus, um acreditar em Deus, um valorizar o que Deus fala. E soltarmos a corda. Verdadeiramente soltarmos a corda. O João trouxe para nós o Salmo 20. E o Salmo 20 diz: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Esta confiança de que Deus nos ouve no dia da angústia e vai proteger. É Ele. Conceda os desejos do teu coração. Acreditas nisto?
Acreditas nisto? Acreditam nisto? Eu não ponho de lado, irmãos. Eu tenho compreendido que o grande desafio de todos nós, é vivermos menos coisas do que aquilo que nós sabemos. Depois tiramos mais proveito. E eu acho que tu e eu precisamos cada vez mais de parar e de usar mais o que Deus tem para nós. E acreditar mesmo. As promessas de Deus são para ti e para mim, hoje, amanhã e sempre.